Pessoal, voltando aqui na minha parte agora do curso de Geocronologia e Evolução Cristal aqui da UFMG, né? Lembrando que quem perdeu aí as aulas de introdução, né, falando sobre sistemática, de equipamentos, metodologia analítica, estatísticas de análise, uma revisão geral dos métodos, toda a teoria básica aí da geocronologia, né? Todos esses vídeos estão aí nessa mesma playlist aqui no canal. E que os vídeos sobre o sistema urânio-chumbo estão no canal do professor Thiago Novo. Vou deixar aí o link para vocês, tá bom? E aqui agora a gente vai falar então sobre alguns outros sistemas, né? Vou começar com o rubi de estrôncio aí. Vocês estão vendo aí no fundo, eu tirei essa foto no laboratório. São saizinhos de estrôncio aí quando eu estava dissolvendo carbonatos para analisar através desse método, né? Então, lembrando lá daquele começo, né, que em geologia isotópica a gente utiliza não só para geocronologia, mas principalmente também como traçador de processos e de produtos, né? Então, por exemplo, o sistema rubi de estrôncio, né, como tem muita evidência de que as idades isocrônicas, por vezes, elas se comportam como resultados de sistemas parcialmente abertos, né? Muita gente resolveu falar que ia jogar fora isso aí, que não serve para nada, mas não é bem assim, né? Serve desde que você saiba o que você está trabalhando, né? Quais são as limitações e as vantagens dos métodos, né? Por exemplo, o sistema rubi de estrôncio, as razões estrôncio-estrôncio são ótimas para traçar a evolução isotópica da curva do mar, né? A curva isotópica de estrôncio do mar, com o tempo. E isso dá para a gente contar a história de tectônica com isso, dá para a gente fazer petrogênese, né? Muito bom para petrogênese. Vamos ver isso tudo aí no decorrer dessa aula, tá bom? Tem um sumáriozinho rapidinho, vamos começar com a geoquímica do rubídio e do estrôncio. Tá aí a figurinha da tabela periódica, né? Mostrando aqui todas os elementos aí que a gente usa, todos não, né? A maioria, os mais utilizados aí para geocronologia e para geologia isotópica, né? E no caso, nós estamos aqui nessas duas coluninhas primeiras aqui, né? O rubídio é o metal alcalino do grupo 1A, né? O número atômico dele 37, tá? O número de massa 85, alguma coisinha aí. E o estrôncio está aqui como elemento alcalino terroso do grupo 2A. O importante para a gente vai ser esses elementos que estão próximos deles aí, né? Porque apesar deles serem elementos traço, eles estão muito próximos de elementos aí que são maiores, né, na composição das rochas e minerais, como potássio e cálcio, né? Voltando lá no Euclid Chart, né, na carta dos Euclides, né, só para localizar onde a gente está nessa região aqui da carta, né? O rubídio está ali, onde vai predominar aí os processos de decaimento do tipo beta, né? Os processos do tipo alfa costumam ocorrer para elementos que estão mais lá em cima na tabela periódica com massa maior, né? Quem não lembra o que é decaimento tipo alfa, tipo beta, pode voltar nas aulas anteriores aí e dar uma olhada, tá bom? A química do rubídio, então, ele não forma minerais comuns, né? Mas acompanha o potássio no ciclo geoquímico. Dessa forma, ele ocorre principalmente em minerais que contêm potássio, como, por exemplo, as micas aí, né? Biotita, muscovita, flogopita, lepidolita, ortoclasa, microclina, os evaporitos, como siderita e carnalita, e alguns argilominerais, né? Tem muito pouco potássio em proxênios, olivinas, anfibólios e progeoclasos, né? Muito pouco rubídio, desculpa, também, né? Porque acompanha o potássio. Portanto, a concentração de rubídio, só de vocês olharem aqui e lembrarem da série de Bowen, né? Ela é muito maior em rochas graníticas, crustais, do que em rochas básicas, ultrabásicas, mantélicas, tá bom? O raio iônico dele é 1,52 angstrom e do potássio é de 1,38, tá? E a carga é mais 1. Um angstrom, só para a gente lembrar, 10 a menos 10 metros ou 0,1 nanômetro. O estrôncio agora, né? Então o rubídio acompanha o potássio, o estrôncio vai acompanhar o cálcio, que está logo em cima dele aqui, né? A mesma coluna aí com propriedades semelhantes. Os minerais contendo cálcio que ele ocorre são os plagioclasos, anfibólios, proxênios, apatita, carbonato de cálcio, né? Calcita. Bem pouquinho aí na dolomita. Micas e feldspatos alcalinos possuem baixas concentrações. Bem pouquinho em relação à calcita, né? Que eu tô falando. Comparação dos raios iônicos aí, né? E a carga é mais 2.
Então tem uma tabelinha aqui com concentrações médias de rubídio e de estrôncio em alguns minerais e rochas, né? Só para a gente ter uma ideia, a biotita, por exemplo, é muito mais rica em rubídio do que os anfibólios, ou o zircão, ou a granada, né? Bem mais baixo lá, né? E isso aí é que vai influenciar, né? Dependendo da mineralogia modal, na média dos granitos, cianitos, da crosta e dos meteoritos condríticos, tá bom? E aqui as razões do rubídio e estrôncio vão ser importantes para a gente, por exemplo, na hora de fazer diagrama isocrônico, né? A gente precisa procurar coisas que são cogenéticas, né? Que foram cristalizados no mesmo momento e que têm razões suficientemente diferentes, rubídio e estrôncio, para espalhar na isócrona, né? Então o manto tem rubídio e estrôncio em torno de 0,025, muito baixo, crosta oceânica em torno de 0,06, e a crosta continental já está aí 2 ordens de magnitude, 3 ordens de magnitude acima, né? Rubídio e estrôncio em média 1,7. O processo de diferenciação magmática, dessa forma, eles tendem a aumentar as razões do rubídio e estrôncio. O rubídio é mais incompatível que o estrôncio, ele tende a se concentrar na fase líquida, aí, na fase fundida, né? Falando do processo de caimento, tem 2 isótopos de rubídio e 4 de estrôncio naturais, né? Rubídio 87 e 85, o 85 é bem mais rico, e o estrôncio ele tem 4 aqui, né? O 87 rubídio decai para 87 estrôncio através de um processo beta-, é um processo isobárico, né? Onde você vai ter também a emissão de energia, né? De um elétron e de um antineutrino, para poder compensar essa massa que se perde aí nessa transformação, né? Então, o decaimento do rubídio para o estrôncio vai causar mudanças nessa proporção aqui de estrôncio 87 natural, né? E a gente vai comparar razão 87 com algum dos outros estáveis, no caso a gente usa mais o 86, né? Para ver qual que é essa variação de acordo com o rubídio que tinha na rocha, tá? E com o tempo que se passou, né? Então, só para a gente lembrar, né? A partícula beta negativa é o elétron, que é gerado pela transformação. Também é expelido um antineutrino dielétrico, né? Sem carga elétrica, mas 100 vezes mais leve que o elétron. E a energia, que é liberada no processo de decaimento, que no caso do rubídio e estrôncio é uma energia muito baixa. Se a gente comparar aí, por exemplo, com sistemas de decaimento são utilizados para gerar energia, como o do urânio 235, né? Lembrando lá da equação fundamental da geocronologia, né? Que a gente consegue fazer a integração aqui com o tempo, né? E no caso, o isótopo filho vai ser o estrôncio 87, vai ser o estrôncio 87 inicial, mais o rubídio 87, vezes aquele fator todo onde entra o tempo e a constante de decaimento, né? No sistema rubídio e estrôncio, a constante de decaimento é essa aí, ó, né? Lambda aí, 1,42, 10-11, ano menos 1. Corresponde a meia-vida de quase 50 bilhões de anos. Ou seja, numa amostra qualquer contendo rubídio, depois de 49,4 bilhões de anos, que é esse tempo aqui de meia-vida, né? Metade do rubídio vai ter se transformado em estrôncio. É um tempo aí legal para a gente poder medir as coisas na superfície da Terra, tá? Não é um tempo nem tão longo que as mudanças no estrôncio natural, no estrôncio 87 natural, não poderiam ser mensuradas, né? A gente não conseguiria mensurar porque não teria passado tempo suficiente, né? E também não é um tempo tão curto que todo o rubídio tivesse acabado na face da Terra, né? Então ele é um tempo legal para a gente poder fazer geocronologia, tá? Lembrando que na prática, né, é muito difícil a gente medir a abundância qualquer de um isótopo qualquer. Então a gente mede comparando sinais elétricos, né? No caso do rubídio e estrôncio, nós vamos usar o estrôncio 86 como denominador, que é um dos estáveis, tá bom? Então a gente reescreve a equação fundamental utilizando o estrôncio 86 como estável. Resolvendo isso aí para tempo, né? A gente consegue isolar o tempo aqui e fazer toda essa conta para poder calcular o tempo, né? Essa razão, o rubídio e estrôncio, a gente vai calcular utilizando a diluição isotópica, né, no TIMS, e isso aqui vai sair para a gente da máquina, né? Das modelos, então, isocrônicas, né, nos primórdios aí do método do rubídio e estrôncio, só conseguiam medir nessas máquinas, né, que não tinha ainda um limite de detecção legal, precisão legal, né, só permitia medir e datar minerais muito ricos em rubídio, né, que aí vai gerar uma diferença muito grande na razão de filhos, como a lepidolita, né? A lepidolita é muito rica em potássio, muito rica em rubídio, né? E aí assumia-se que a lepidolita tem uma razão inicial de estrôncio de 712, 0,712, né? E com o tempo, né, o rubídio ia caindo, essa razão ia aumentando, o rubídio ia decaindo para estrôncio 77, essa razão ia aumentando. Então a diferença da razão na sua lepidolita
para a razão inicial, comparada com a quantidade de rubídio e estrôncio que ela tem, era utilizada para fazer umidade, né, que na verdade é a umidade modelo, né? A gente está pegando um modelo inicial, né, da lepidolita e vendo quanto tempo que se passou desde que a sua rocha saiu daquele modelo. Da mesma forma que a gente faz o samário neodímio, utilizando a razão do manto como modelo ou do condrito, né, do meteorito condrítico, tá bom? O problema aqui, né, é que quando começaram a utilizar outros minerais, biotita e muscovita, a razão inicial não era tão conhecida, né? E o outro problema também é o seguinte, né? Como a lepidolita tem muito rubídio, a quantidade de estrôncio inicial, né, que estava por ali, já de estrôncio 87, ela se torna desprezível. Assim, você não precisa considerar a quantidade de filho bastardo que estava ali antes, porque vai ter muito mais pai decaindo, né? Então, vai ter muito mais filho legítimo do que filho que já estava ali antes. Já para a biotita e muscovita, pode já ter algum filho ali antes que é considerável, né? E com isso você não consegue simplesmente ignorar. Então, quando começaram a utilizar essa razão inicial 712 para outros minerais, não deu nada certo, né? Isso aí ficou tudo bagunçado. Viram que esse modelo aí de razão inicial não era um modelo legal, não, tá bom? E aí, como é que resolveram esse problema, né? O Compson e Jeffrey conseguiram detectar esse problema, e Nicolais, em 61, propôs o diagrama da isócrona para resolver, né? Como a gente viu com o diagrama da isócrona, a gente não precisa conhecer a razão inicial, né? Porque a gente vai pegar rochas cogenéticas, né? Ou minerais cogenéticos que espalham, né? Tem razão rubidioestrôncio consideravelmente diferente. E a única coisa que vai acontecer com o tempo passando é que quem tem mais pai vai gerar mais filho, né? E com isso vai ter sempre cada ponto analítico vai fazer esse caminho no diagrama, né? E aí você faz uma regressão linear. Se passar mais tempo, a única coisa que vai acontecer é que a sua reta vai ficar mais inclinada, mas o local lá, a razão inicial vai ser sempre a mesma, né? E se tiver mais filho bastardo no começo, isso aqui simplesmente vai andar para cima ou para baixo aqui no seu diagrama, né? A gente já viu lá quando falamos da matemática envolvida aí nessas dados isocrônicas, né? O grande problema aqui, um dos maiores problemas, é como que a gente vai conseguir amostras com magmática, mas com quantidades iniciais de rubídio e estrôncio suficientemente diferentes para permitir um bom espalhamento, né? Porque se os pontos ficarem todos juntinhos aqui, a regressão linear fica difícil de ser feita, né? Pode ser por aqui, fica mais difícil. Bom, um truque aí para isso, né, é que você pode pegar uma amostra da rocha total aqui, a sua camada magmática, um granito aí com rubídio estrôncio 0,6, como exemplo, né? Só que se você separar a biotita desse granito, né, a razão rubídio estrôncio dela vai ser bem mais alta, lá para 17, né, porque ela tem muito mais rubídio. Um K-feldespato vai ter uma razão um pouco mais baixa, né, ele tem menos rubídio, e o plagioclase quase não tem rubídio, né, a razão vai ser bem mais baixa. Então, na verdade, isso aqui é uma média, né, da mineralogia modal aí da rocha, né? Então, você pode pegar uma amostra da rocha e separar minerais dela, né? E com isso fazer uma isócrona interna, tá bom? Essa vê a diferença de comportamento do sistema para a rocha total e para cada mineral, né? Mesmo que para a rocha total seja homogêneo, para cada mineral vai ter essa diferenciação aí. E o importante é que para todos esses sistemas aí, né, a razão inicial vai ser a mesma, né? Mesmo que cada um tenha uma quantidade maior de pai ou de filho, eles estão cristalizando do mesmo magma, né? Como eles estão cristalizando do mesmo magma, eles estão puxando essa razão aí do magma, tá bom? Né? E aí, com o tempo, né, essa razão aqui vai ficar muito maior para a biotita, porque ela tem muito mais pai, né? Com o tempo vai decaindo aqui, vai virando muito mais filho. Para o K-feldespato vai ser intermediária, e para o plagioclase quase não vai gerar filho, né? E para o granito vai ser uma média de tudo. Então, isso aqui é figura do Dickens, esqueci de colocar aqui, né? Mas eu pendurei aqui pra gente a biotita, né? O que vai acontecer com ela? A razão dela, pai, é muito maior, então ela vai estar lá na frente, né? Gerando muito mais filho. O K-feldespato vai ter intermediária, a rocha total aqui no meio, e as a fase livre de rubídio, como plagioclase, vai estar quase aqui na razão inicial, né? Então, consegue fazer isso aí com o isócrono interno, tá bom? E aí, essa ponta aqui, né, onde você intercepta o eixo Y, vai te dar a razão inicial estrôncio-estrôncio. Agora, o Schreiner, em 58, ele propôs o seguinte, que ao invés de concentrar os minerais, as próprias amostras de rocha ígnea cogenética com mineralogia modal suficientemente distinta poderia gerar isócronas, né?
Então você pode ir num afloramento e pegar várias amostras do mesmo afloramento que tenha uma diferenciação das amostras e tentar fazer um isócrono, né? Isso aí foi espalhado, né? Porque a gente tem que lembrar que a razão rubidistronça aumenta com o processo de diferenciação magmática. Então a porção mais silicosa da rocha, teoricamente, vai te dar um rubidistronça maior, né? E aí começaram a fazer isócrono composta, né? Na verdade, pegando não só do mesmo afloramento, mas amostra de rocha coletada em grandes distâncias que se acredita que sejam cogenéticas. Isso aqui não foi feito aqui para a suíte G1, não. Eu só peguei esse mapa porque eu achei um mapa interessante de mostrar. Por exemplo, a suíte G1, ela é considerada como girada num arco magmático, né? Arco Rio Doce aqui no Araçuaí. Só que olha a diferença de idade entre esses plútons. É um arco que vai de 630 a 580 milhões de anos, por exemplo. Por aí, né? Então é muito tempo. E aí, será que realmente se um cara viesse aqui e pegasse uma amostra desse Plúton Guaratai aqui, depois uma amostra do Plúton Rancho Alegre em cima, do Plúton tal aqui, quilômetros de distância, né? E fizesse uma isócrona composta, né? Que idade que ela ia dar? A idade intermediária entre isso tudo aí, né? Falando isso com vocês porque é muito comum a gente ver em trabalhos mais antigos isócronas compostas, o rubidistronça, tá? Quando você fala de isócrona composta, quer dizer isso, que a pessoa saiu coletando amostras ali, né? Quilômetros de distância um para outro. E tem esse problema, né? Que às vezes você tem milhões ou dezenas de milhões de anos de diferença de uma para outra. Então o problema é esse, elas são mesmo congenéticas, né? Em vários locais aí aconteceu isso, tá bom? Por causa das dificuldades analíticas de campo mesmo que se tinha na época, né? É mais fácil você fazer análise de várias amostras de rocha total do que separar os minerais de cada rocha, né? Então os problemas e complexidades podem levar a diferentes razões iniciais de estronço-estronço. Por exemplo, mistura de magmas, né? Dois magmas que tinham estronço-estronço diferente, assimilação de encaixante, rocha de composição semelhante, mas idade de colocação diferente. Então o cara vê um granito vermelhinho, e acha que é cogenético, mas na verdade esse aqui está cortando o outro, né? Você tem granito parecido em várias idades, tá bom? Então ficar esperto aí com essas coisas. Tem que conhecer bem a geologia da área para poder interpretar as idades, né? Vamos ver agora uns exemplos aí de rochas ígneas, meteoritos, metamórficos sedimentares, né? Para rochas magmáticas, normalmente usa-se isócronas, né? Imaginando que a rocha tenha sido cristalizada de um magma que tinha razão homogênea, né? Mas tem alguns problemas, por exemplo, as vulcânicas ácidas, aqui no caso um riolito, né? Elas têm um grão muito fino e aí elas podem cristalizar e ainda ter ali algum gás, algum fluido que está percolando. Então são alterações até mais tardias que podem afetar mais facilmente a razão rubidistronça devido à granulação fina, né? E normalmente vai dar idades um pouco mais jovens do que as idades de cristalização. Isso é muito importante para o pessoal que tentou datar tufo aí, né? Aqueles tufos principalmente ligados à evolução dos hominídeos, né? Lá na África, né? Tem um bocado de tufo riolítico lá que vem do Rift africano, né? Com crânios de hominídeos ali, os australopitecos, os Homo erectus, etc, né? E aí o pessoal tentava datar esses tufos aí, com argônio, rubidistronça, depois com traços de fissão. Então, quanto mais evoluída a rocha, menos cálcio ela possui na sua química e, portanto, o estronço 87 tende a ser lixiviado quando passa esses fluidos, né? Porque ele não encontra um sítio propício nas estruturas cristalinas. Problema aí para rochas riolíticas e rochas mais alcalinas, né? Já as rochas plutônicas, elas têm a granulação mais grossa, né? O maior isolamento das encaixantes, você pegar aquela parte lá do meio dela, né? Então você preserva melhor as razões iniciais. Mas você tem que ficar esperto no tamanho das amostras, né? Tem que ser aproximadamente 10 vezes o tamanho do maior grão para poder pegar uma porção homogênea mesmo, para o seu grão maior não estar influenciando aí um efeito pipita, né? E deve-se evitar, claro, amostras temperizadas, próximas a veias, etc., porque o rubídio e o estronço são elementos muito móveis, né? Cronologia de meteoritos, né? Eu coloquei aqui um baby, por causa desse babi, os geoquímicos adoram dar esses acrônimos, esses nomes assim, né? Mas com várias amostras de meteorito, né, foram obtidas diversas isócronas aí entre 4,39 e 4,57 bilhões de anos, tá bom? Porém, o resultado mais importante desse tipo de análise, né, é a obtenção de uma razão inicial, estronço 87 e 86 meteoritos, que é o caso desse babi aqui, né? A gente possa puxar até lá no começo e pegar a razão inicial dos meteoritos, que pode ser usada como ponto de partida para a evolução das razões isotópicas de estronço no planeta, tá bom? Babi quer dizer Basaltic Achondrite Best Initial, tá bom?
Tem umas fotos aí do Juvenal e do Standard, que tem uma razão de 699, alguma coisinha, né? Então, se você analisar sua rocha, a razão inicial dela é abaixo disso, você fica esperto aí, tem alguma coisa errada com a análise, tá bom? Porque isso aí é considerada a razão mais primitiva que a gente tem na Terra, né? E a ideia é que as razões isotópicas do rubidistronço no planeta, elas desenvolvem com o tempo, né? Você tinha um planeta inicialmente babítico, né? Um meteorito que vem, né? E isso vai colidindo. O planeta vai se diferenciando, né? À medida que ele vai esfriando, numa crosta, que a razão rubidistronço da crosta é muito maior, porque o rubídio é muito mais incompatível, e no manto, que a razão rubidistronço é muito menor, né? Então a espuminha da cerveja e o corpo aí da cerveja, né? Isso à medida que o tempo vai passando. Para rochas metamórficas, né, existia um papo aí que, enquanto, por exemplo, você sofreu metamorfismo, a abertura parcial, o estrôncio filho ia tender a fugir dos minerais pobres em cálcio, né, porque não encontra lugar na estrutura deles, por exemplo, café dos patos, e ia fugir, só que ele não ia fugir para muito longe, ele ia cair lá nas apatitas, no plagioclasmo, nas coisas que gostam de estrôncio que estão perto. E aí existia esse papo aí de diferença de comportamento entre o sistema de cada mineral e a rocha total, né? Você não ia conseguir analisar cada mineral, mas a rocha total ia te dar uma idade de metamorfismo, né? Mas hoje a gente sabe que isso aí não é tão simples assim não, tá bom? Pode ter perda parcial importante, né? E aí entra a importância da temperatura de fechamento, né? Temperatura acima da qual o sistema mineral se abre, permitindo escape do isótopo filho, parcial ou total. Se o mineral resfria de novo abaixo da temperatura, né, o sistema se torna novamente fechado e o relógio é resetado, tá bom? Nessa figura, inclusive, não tem rubidistronço, mas só para a gente ver a diferença aí de temperatura de fechamento entre vários minerais, né? Para biotita, rubidistronço é cerca de 300, 400 graus, para muscovita, cerca de 500, né? Mas você pode ter novas micas brancas que se cristalizam abaixo dessa temperatura, então tudo é problemático, tá bom? Tem ainda idades em anfibólio, etc., que aí começa a ficar mais complicado ainda, né? Diferenças de temperatura de fechamento podem ser usadas em estudo de termocronologia, né? Não é para jogar fora, né? Somente termocronologia pós-orogênica, de erosão, de exumação de cadeia de montanhas. Aí você pergunta, né? Quando foi que tal região se resfriou abaixo de 500 graus, de 400 graus, etc. Então, nesse estudo aí, por exemplo, Wagner et al. 77, né? Ele fez vários métodos, né, nas mesmas afloramentos. Então, urânio chumbo monazita com temperatura de fechamento maior, rubidistronço muscovita, cerca de 500 graus, potássio argônio muscovita, rubidistronço, potássio argônio biotita, né? E apatita fission track. E aí ele obtém idades, né, que vão ficando cada vez mais novas, né, de acordo com o método para cada um desses locais. Por quê, né? Você está datando quando foi que a sua rocha resfriou abaixo dessas temperaturas, né? Então, quando foi que você erodiu tudo que estava por cima daquilo ali, permitindo que ela ficasse mais fria, tá bom? E aí, com isso, a gente consegue calcular um gradiente geotérmico por ano, né? Porque a gente tem ideia de que, não lembro, eu sempre esqueço como é que é o gradiente geotérmico, mas é mais ou menos 30 graus por quilômetro, alguma coisa assim, né? E aí você consegue transformar essa temperatura aí, né? Para os Alpes Centrais, os valores estão aqui em torno de 20 a 25 graus Celsius por milhão de anos. Coloquei aqui 25 a 40 graus Celsius por quilômetro, né? Cadeia de montanha um pouco diferente, região estável um pouco diferente. Aí você tem a taxa de surgimento e erosão em torno de 500 metros a 1 quilômetro por milhão de anos de rocha retirada aí em cima dos Alpes, tá bom? Então, muito legal aí, né? Combinar essas coisas aí, os vários métodos diferentes, vários minerais diferentes para poder fazer esse tipo de estimativa, né? Bom, tem uns problemas muito grandes aí nas interpretações do sistema rubidistronço, que ele foi muito utilizado aí nos anos 60, 70, né, porque está nos primórdios, foi um dos primeiros métodos a ser utilizado. Mas ele começou a perder credibilidade nos anos 80, à medida que tem muitas idades urânio-chumbo apareceram e viu que muitas dessas idades rubidistronças ou crônicas não eram condizentes, elas representavam sistemas parcialmente abertos, né? Não é nem totalmente aberto. Se for totalmente aberto, tudo bem, você data a idade de metamorfismo. Mas parcialmente aberto, o problema é que você tinha idades que eram entre a cristalização e o metamorfismo, né? E isso aí era um problema enorme, né? Se tornou claro aí com o urânio chumbo que muitas dessas idades eram espúrias, não tinham significado geológico, né? Simplesmente seu sistema ficou aberto por pouco tempo, né? Não por tempo suficiente para perder todo o
estrôncio filho, tá bom? Então tem um tempo de abertura aí também que você tem que respeitar, né, para perder tudo. Agora, tem alguns outros locais que tem exemplos de isóclone rubídio estrôncio que deram certo no Brasil. Né? Por exemplo, esses algingnates aí do Nordeste brasileiro, né, Pernambuco, Piauí, existem idades rubídio estrôncio compostas, você vê que são vários afloramentos, né? Mais antigas aí, Jardim de Sá, 88, Brito Neves, 90, né? Deu aqui em 940 mais ou menos 35 milhões de anos, né? Porque ele está desprezando uma amostra, eu acho, e quando usa todos 968, mais ou menos 35. O MSWD é até legal, etc, né? E quando eu fui lá e datei isso com o zircão, deu mais ou menos a mesma idade, lá, praticamente, né? 966, mais ou menos 4,6. Claro, com uma incerteza bem maior por causa do método, a unidade concorde. Mas olha aí, né? Isso aí foi um granito que não sofreu perturbação térmica suficiente para poder resetar completamente depois, né? Então, o rubídio estrôncio deu mais ou menos a mesma idade do urânio chumbo. Olha aí, mais umas isóclonos aí do granito rajado com várias amostras agora, a idade do Blei, Brito Neves aqui, ó, né? 635 milhões de anos também deu zircão mais ou menos isso aí. Agora, quanto que não funciona, né? Tem diversas idades de rubídio estrôncio que foram apresentadas aí no Brasil que na verdade não deram certo na hora que a gente viu os dados do urânio chumbo. Coloquei aqui esse mapinha aqui do Schopenhauer e Brito Neves, né? Mostrando aí com o banco de dados da CPRM a distribuição do paleoproterozoico no Brasil e a distribuição do neoproterozoico, né? O paleoproterozoico é o grande formador de crosta no Brasil, principalmente entre 2.2 e 2.0, e o neoproterozoico é o grande deformador de crosta, né? Onde teve a orogênese brasiliana. E o que acontece, né? Essas regiões brasilianas, você vê que muitas delas elas retrabalham áreas que eram paleoproterozoicas, né? Então, aqui no Nordeste, ela retrabalhou isso tudo, né? E o que acontece, então? São áreas que foram cristalizadas em 2.0 e retrabalhadas em 500 milhões de anos. E aí, quando faziam as isóclonos rubídio estrôncio, muitas dessas áreas davam isóclonos que às vezes até pareciam matematicamente boas, mas davam ali em torno de 1.2, 1.0, né? Que significa uma mistura entre a cristalização e o metamorfismo. E aí definiu-se ciclos orogênicos por causa disso aí, né? O Uruaçuano, que é aqui a cidade de Uruaçu, aqui no meio de Goiás, né? Porque, na verdade, depois que surgiu o urânio chumbo, viu-se que esses gneiss aqui do meio de Goiás não eram de 1.2. Eles eram em torno de 600 milhões de anos, mas eles eram gneiss que são retrabalhados do paleoproterozoico. Mesma coisa com o espinhaço do lado de cá, né? Então, coloco aqui no meio o que é verdadeiramente mesoproterozoico no Brasil, só que essas coisas aqui são coberturas, né? Chapada Diamantina e aqui Chapada dos Veadeiros, Vazante, etc, né? Então, assim, depois que veio o urânio chumbo, a gente viu que não tinha nada de mesoproterozoico, na verdade, essa região aí, no embasamento, né, de espinhaço, etc. Ficar esperto nessas idades antigas aí. Agora, para rochas sedimentares, existe um problema aí, né? Que é o que a gente vai usar para datar. Você pode usar fases altigênicas, como são evaporitos, carbonatos, né, que são depositados direto da água do mar, e aí seria como se fosse minerais cristalizando de um magma, né? Eles podem representar as razões iniciais da água do mar. O problema dessas fases aí é que elas são facilmente alteradas, né? Então, qualquer fluidozinho que passa ali, até mesmo diagenético, pode levar embora o estrôncio e trazer estrôncio de fora, principalmente, né, da crosta continental, e com isso vai alterar. E por outro lado, as fases halogênicas, as fases detríticas, são mais resistentes a alterações, mas elas carregam as razões que são herdadas da fonte, né, não a razão da água do mar. Então, você vê que é um jogo aí de compromisso, né? Ou altera e te dá a coisa certa, ou não altera, mas te dá a coisa errada, né? Então, esses estudos aí que tentaram fazer idade rubídio estrôncio para rocha sedimentar se basearam principalmente no mineral semi-altigênico, que é a glauconita, esse verdinho aqui, e no mineral halogênico fino, que é a ilita, né? Espera-se que a granulação muito fina dela, a granulometria muito fina, permita que ela seja resetada aí pelos fluidos diagenéticos, etc., e não carregue coisas herdadas, né? Então, como os minerais detríticos, portador de rubídio e mica, cafeodspatas minerais, vão carregar uma forte herança das várias fontes, se fizer uma isóclona com isso, vai fornecer uma média, né, de acordo com a proveniência, o conjunto de áreas fontes de sedimentos. Então, você tem uma rocha-fonte aqui de 2,5 bilhões de anos, uma rocha-fonte de 1 bilhão de anos, os sedimentos estão vindo de um lado do outro. É muito difícil você ter sedimento que vem de uma área-fonte única, né?
vai misturar, as idades vão dar entre 1 e 2,5. Estou usando aqui com TDM, mas para os isócronos vai ser a mesma coisa, né? Então, o problema de isócronos com ilita, por exemplo, é que qualquer micazinha detrítica que for suficientemente grande vai atrapalhar na medida das razões isotópicas, porque carregam herança detrítica. Então, esse aqui é um exemplo do Dickin, né, do Clower 79, e essas coisas que estão saindo fora aqui da isócrono é porque elas têm microclina detrítica, qualquer coisa detrítica aí que está atrapalhando, né? Então, dificulta muito aí de você ver o que é o que, causa espalhamento na isócrona, né? Agora tem alguns locais que isso funcionou mais ou menos bem, né? Então tem aqui esse estudo mais ou menos recente aí do pessoal, né? Na bacia do Recôncavo, algumas isócronas aí que tentaram fazer. Olha o MSWD, né? Muito alto, uma amostra saindo fora aqui da isócrona, né? Essa outra já ficou um pouco melhor, né? Tentando fazer com essas rochas sedimentares aí, ilita, etc, né? Você vê que a datação de deposição de rocha sedimentar é um problema muito grande na geocronologia, né? Muito difícil. Normalmente, ou você pega zircão detrítico mais novo, que vai te dar um limite máximo aí, né? E uma rocha ígnea, alguma coisa que corte ela, ou metamorfismo. E aí você tem um limite de dados, né? Mas realmente, datação de rocha sedimentar é uma coisa complicada. Aplicações de geologia isotópica, né? De novo, voltamos naquela evolução das razões isotópicas rubídio estrôncio do planeta Terra. Como a crosta tem muito mais rubídio que estrôncio, com o tempo o rubídio vai decair para estrôncio 87, a crosta vai ter razões 87, 86 muito maior do que o manto, né? E com isso a gente faz esse tipo de diagrama, né? 87 e 86 da crosta são as razões mais altas, e do manto são as razões mais baixas. A gente combina com outros sistemas, por exemplo, o neodímio, que funciona ao contrário, né? O pai fica no manto e o filho vai para a crosta, e aí você tem o campo típico do manto aqui em cima, né? O neodímio muito alto e o estrôncio muito baixo, e aí você vai puxando para o lado da crosta continental. Aí tem os basaltos continentais, as ilhas oceânicas, etc. Esse tipo de diagrama é muito legal, né? Muito útil para a petrogênese, para você plotar, por exemplo, suas amostras de díqueis, de granitos, de basaltos, o que você quiser, e ver se a filiação delas é mais continental ou mais mantélica, tá bom? Então, para a geoquímica de baixa temperatura, ou exógena, né, nós vamos usar essa funcionalidade aí do estrôncio, né, que ele tende a ficar mais no manto, enquanto o rubídio vai para a crosta, né, para poder interpretar evolução isotópica da água do mar, por exemplo, né. Então, se a gente tem bacias aí de tipo rift continental, o estrôncio vai ser alto, ou margem passiva, né? Porque você está erodindo muitas áreas velhas, né? Você está abrindo áreas velhas aqui de crosta continental. Por outro lado, você tem bacias relacionadas a arcos, né? Os arcos que vai acontecer que a cunha mantélica é fundida. Então, esse manto vai fornecer razões estrôncio mais baixas. Então, você pode usar as razões estrôncio aí da água do mar, né? Para poder interpretar que tipo de bacia que você tinha, né? Somente usando carbonatos e evaporitos, somente carbonatos, tá bom? Né? Então, teoricamente, os carbonatos vão apresentar a mesma razão isotópica da água do mar na qual foram depositados, né? Tem que tentar evitar o componente detrítico, você pode usar ácido fraco para isso, tal como o próprio ácido acético, que é o vinagre, né? Ele consegue dissolver já os carbonatos, tá bom? Mas, infelizmente, a quantidade muito pequena de rubídio nos minerais carbonáticos não permite a datação pelo método rubídio-estrôncio, porém, te indica que você vai ter uma razão estrôncio 87, estrôncio 86, que é muito próxima da original, porque não tinha rubídio ali para decair para o estrôncio, né? E aí você pode usar, você não precisa nem fazer diluição isotópica, nem nada, você pode medir direto as razões estrôncio no seu espectrômetro, né? E já sabe que não deve ter mudado muito desde a deposição, né? Então, realmente, não é para geocronologia, né? Apesar de usarem sim para geocronologia relativa, como a gente vai ver. Então, se a gente tem oceanos como o Pacífico, que eles são cercados pelo anel de fogo, né? Por arcos de ilha, eles têm baixo estrôncio, né? Porque está vindo mais estrôncio do manto. E o Oceano Atlântico, que ele é cercado por crosta continental velha, né? Rifteada e aberta aqui, eles vão ter estrôncio mais alto. Então, isso aqui, por exemplo, é uma das curvas de evolução de estrôncio para a água do mar. Os caras pegam carbonatos no mundo inteiro, né? Que tem boa amarração geocronológica, bioestratigráfica, né? E conseguem fazer a evolução da água do mar. Ó. Então, você vê como é que claro, você tem que usar carbonatos que estão voltados para
água marinha, né, que não são carbonatos lacustres, que não são carbonatos locais, né, mas coisas bem regionais. E aí você vê que tem uns trends bem específicos aqui de várias ordens, né, mas de primeira ordem você vê que no começo do Fanerozoico para cá você tem uma queda, né, que vai atingir um mínimo ali em torno de 250 milhões de anos por aí, e depois desse tempo para cá você começa a subir de novo as razões estronço médias aí do mar global, né, do oceano global. Claro, você tem outros trends de menor escala dentro aí, né. E aí o pessoal usa isso, né, para reconstruir e contar a história dos paleocontinentes. Então estamos indo desde 900 milhões de anos agora, né. Então, o que aconteceu em 900 milhões de anos até 500? Você tem um trend de subida dos estronços 87 e 86, né? Vem também como é que a curva vai ficando menos detalhada quando você vai para trás, né? Quanto mais passado você vai ficando mais difícil, né? Você tem que ter boa amarração geocronológica, etc. O que você tem aqui no começo, 900 milhões de anos, é um supercontinente, né? Rodinia. Acredite-se que o São Francisco Congo e outros caras estavam lá ou não, né? E aí com isso você tem razões muito baixas, porque ele é cercado por zonas de subducção, né, por arcos. E aí você vai ter, a partir desses momentos, 800, 700 milhões de anos, a quebra de Rodinia. Né? Quando você tem a quebra de Rodinia, você expõe crosta continental cada vez mais velha aqui, e com isso a razão estronço vai aumentando, tá bom? Até que há 500 milhões de anos você... Aquela história, né, que a quebra de Rodinia turn Gondwana inside out, porque todo mundo está coladinho na Laurência, que é a América do Norte aqui, e o que vai acontecer é que todo mundo vai sair da América do Norte e colidir do outro lado lá para formar o Gondwana, tá bom? E aí quando formou o Gondwana, o que acontece é que novamente vai ser cercado por zonas de subducção, então ele vai tender a diminuir as razões estronço de novo, né? Apesar dessas variações de segunda ordem, aí, claro, né? E aí o que acontece quando você chega em 250 milhões de anos, você tem Pangeia, né? Laurência e Báltica e etc. vão colidir de novo com o Gondwana, e a partir desse momento, né, 140 milhões de anos por aí, você começa a quebrar a Pangeia, né? Quebrou a Pangeia, o que vai acontecer? Estamos expondo novamente crosta muito velha, estronço começa a subir de novo. Vamos ver como é que isso aqui é um negócio lindo, né? Só com as razões estronço você consegue traçar a história dos supercontinentes, né? Tem algumas interpretações, por exemplo, esse picozinho aqui que aparece que acontece em 635 milhões de anos, né? Tem um pico rápido de subida do estronço, depois ele desce, talvez devido ao acúmulo de CO2 na atmosfera, quando você trancou os oceanos com uma camada de gelo, né, o famoso snowball, né? E no snowball o que acontece, né? Os gases vulcânicos estão soltando CO2 e o que realmente consome CO2 é o intemperismo das rochas. Como imagina-se que você travou o ciclo hidrológico, né, o CO2 acumulou na atmosfera até o momento que você tem efeito estufa, e aí consegue derreter o gelo. Então a própria snowball traz em si a semente de você destruir o snowball e voltar para um efeito estufa, né? Só que quando você derrete o gelo, aquele CO2 todo que estava na atmosfera, rapidamente ele vai querer consumir tudo ali no intemperismo, né? Então você vai consumir muito crosta oceânica, por isso você tem esse pico de estronço rapidão, né? E vai depositar esse CO2 todo na forma de carbonatos, são famosos carbonatos de capa, né? Um pouquinho de como funciona para fazer isso então. Eu estou aqui subindo umas camadas aqui lá na Bahia, coletando a amostra, né? Estou com óculos aqui de proteção, tudo certinho, tá? E aí cada amostrinha dessa com sua altura, que deve ser 8 metros, etc, né? Vou lá numa microbroquinha, né? E vou tentar furar só a parte carbonática dela para fazer um pozinho para analisar, né? Quanto menor a broca de dentista, aí melhor vai ser a precisão. E aí a gente vai derreter isso aí no ácido acético, né? Centrifugar, etc, né, até fazer aqueles saizinhos lá de estronço para poder analisar, né? E os resultados aí a gente pode usar para fazer correlação químico-estratigráfica a nível regional e global. Então, por exemplo, o grupo Bambuí, ele tem essas assinaturas de estronço muito específicas, 774 mais ou menos, né, que são muito parecidos com o do Oeste Congo do outro lado e também com a faixa sergipana, por exemplo. E com isso a gente vai fazendo essas correlações. Chegou ao ponto, né, de muitas pessoas utilizarem essas curvas de estrôncio para tentar fazer datação relativa ou blind dating, né? Então, como é que funciona isso? Vamos voltar um pouco lá na curva de estrôncio. É o cara pegar o carbonato dele, fazer a razão estrôncio e tentar ver aonde na curva mais proximamente seria. E aí ele bate aqui e tenta ver qual idade que corresponde a isso. É um pouco complicado de fazer isso, porque existe uma série de premissas aí para poder usar essas curvas, né?
seu carbonato tem que ser de bacia marinha aberta. Então tem várias coisas aí que a gente tem que usar para filtrar isso aí. Não é a melhor estimativa não, mas muita gente faz, né? Novamente aqui algumas correlações regionais, né? Então carbonatos aqui em Minas Gerais, próximo a Brasília, na Bahia, né? Todos eles com a mesma razão de estronço-estronço, né? E utiliza-se também carbono, outros isótopos aí, para poder fazer essas amarrações regionais globais, né? Então vocês veem, tem um datumzinho ali, né? Onde as razões são parecidas em todos os lados, onde tem uma quebra isotópica. E falando um pouco agora de umas coisas mais recentes, né? O pessoal está fazendo bastante aí in situ, né? ICP-MS, o laser ablation. O grande problema aqui é padrão, né? Você tem que ter padrão que é bem parecido com a sua amostra para evitar o efeito matriz, né? Mas conseguiram aí andam conseguindo umas idades interessantes, fazendo várias análises de cada amostra, né? Para poder tentar fazer isócronas, certo? Aí tem uma fotinha aí dos pits que são usados, né? Às vezes muito maiores do que os para urânio chumbo, etc. Né? No caso aqui 100 micrômetros de diâmetro. E aí uma diferença aqui, né, das idades conseguidas por teams, né, a média de teams está aqui, com as idades que esses camaradas aí desse trabalho conseguiram lá do Geotop, né, conseguiram com estronço. Normalmente as incertezas são muito maiores, tá? Tá aí os spotzinhos que eles fizeram. Beleza, pessoal. Próxima aula a gente vai falar então de samarioniodina. Um grande abraço e até lá.